Olá, meu nome é Felipe Emetério, sou aluno do curso de Ciências Atuariais da Universidade Federal de São Paulo, campus Osasco. Esse vídeo foi elaborado sob orientação do professor Luiz Augusto Maluf, como parte da unidade curricular de análise de dados aplicada, cursada por mim durante o segundo semestre de 2023. Nesse vídeo, iremos apresentar o cálculo e análise do valor em risco, do VaR, da ação do Banco do Brasil, para uma posição comprada na data do dia 28 de nove de 2023 para um período de manutenção de 1 até 30 dias, utilizando-se do método de GART. Vale ressaltar que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Como citado anteriormente, a ação analisada do Banco do Brasil, BBAS3, uma das maiores instituições financeiras do nosso país. Bom, partindo um pouquinho para a metodologia, aqui a gente tem o modelo de GAT, que é o modelo econométrico utilizado para modelar e prever a volatilidade condicional em séries temporais financeiras, relacionando ali com o log retorno do ativo e a variância condicional, que vocês podem observar a equação geral retirada do livro do Moretti. Já o VaR é uma medida estatística que quantifica o risco de perdas em investimento ou carteira de ativos durante período específico e para um determinado nível de confiança. Essas equações, em primeiro, são a equação dos erros padrão das previsões dos retornos acumulados, e a segunda é a equação do VaR propriamente dito, retirada do artigo Maluf e Asano. Vale ressaltar que vocês encontrarão essas referências na íntegra no final do vídeo na nossa lista de referências. Bom, esse trabalho foi desenvolvido via software R, então nós utilizamos da library YFR do professor Perlin, mas das libraries FBasics e FGART. Partindo um pouquinho para a análise dos resultados, aqui nós temos a análise das cotações e dos retornos. Aqui vale ressaltar que o período analisado foi do período do dia 2 de 1 de 2000 a 25 de 10 de 2023. E aqui, basicamente, nesse plot, a gente consegue observar os picos e vales referentes aos marcos históricos, tanto a crise de 2008 como a pandemia de 2020, por exemplo. Fazendo uma análise das autocorrelações, aqui, a princípio, nós temos autocorrelações das nossas cotações, então, pela análise gráfica, a gente consegue indicar que as autocorrelações das nossas cotações é um processo não estacionário, pois não tendem a zero. Já para os nossos log retornos, as autocorrelações dos nossos log retornos indicam um processo estacionário, pois tendem a zero. Fazendo uma análise da ACF do quadrado dos logs retornos, a gente consegue, primeiramente, indicar que existem autocorrelações devido à análise gráfica. Sendo assim, possuindo essas autocorrelações, a gente consegue afirmar que existe heterocedicidade condicional. Bom, aqui partindo para os resultados do GART, que a gente realizou uma subamostra do período do dia 2 de 1 de 2000 a 28 de 9 de 2023, o modelo escolhido foi o GART 1.1. Essa escolha deu pela estatística BIC, no qual foi a menor estatística dentro dos modelos rodados. Bom, aqui a gente consegue observar os nossos parâmetros estimados, seus respectivos p-valores, demonstrando que são estatisticamente significativos. Já à direita, a gente mostra a inclusão de dois parâmetros, tanto Skill e Shape, que justamente analisa a forma e a simetria, fazendo assim uma boa análise dos resíduos mais para frente. Aqui abaixo a gente consegue observar a equação demonstrada na nossa metodologia, com seus parâmetros aplicados, e vale reforçar que a distribuição escolhida para a estimação para essa modelagem foi justamente a teste-oriente assimétrica, pois a que mais assertiva nessa modelagem. Bom, fazendo uma análise dos resíduos padronizados, que a gente utilizou do teste de Young-Box, que avalia as autocorrelações dos resíduos em diferentes defasagens. Aqui, pelos p-valores, a gente consegue afirmar que não há uma evidência significativa para rejeitar a hipótese nula do teste. Portanto, para os resíduos padronizados, nós conseguimos afirmar que estão bem ajustados para a modelagem da média, e para o quadrado dos resíduos padronizados, a gente consegue afirmar que estão bem ajustados para a modelagem da variância. Então, esse teste é muito importante justamente por avaliar essas autocorrelações e seus respectivos ajustes tanto para a média quanto para a variância. Bom, aqui é o referencial gráfico que a gente está utilizando, justamente para a gente ter uma análise dos nossos resíduos. Em vermelho a gente consegue observar uma distribuição normal, em azul a distribuição texto-oriente assimétrica, portanto, a gente consegue afirmar graficamente que a distribuição texto-oriente assimétrica ela é a que melhor modela os nossos dados. Bom, fazendo uma análise do nosso quantis, a gente consegue afirmar que uma probabilidade de 1% de que os resíduos padronizados são inferiores a menos 2,46, já para uma probabilidade de 99% de os resíduos padronizados serem inferiores a 2,56. Já para a nossa análise de limite superior e inferior, a gente consegue afirmar que 99,1% dos log dos retornos da ação estão abaixo do limite superior do intervalo de confiança, e que 0,8 dos logs dos retornos da ação estão abaixo do limite inferior do intervalo de confiança.
colocando aqui em azul nosso limite superior e em vermelho nosso limite inferior, mostrando que estão bem ajustados no nossos logos retorno. Bom, aqui, para os resultados do VAR, vale-se ressaltar que foi realizada uma análise out of sample, para uma ação comprada no dia 28/9/2023. Bom, para manutenção de um dia, para cada real aplicado, a perda máxima é de 0,03 centavos por real aplicado com a probabilidade de 99%. Para 10 dias, a perda máxima é de 0,13 centavos, com uma probabilidade de 99%, e para 30 dias, a perda máxima é de 0,26 centavos, com uma probabilidade de 99%, mostrando-se assim que quanto mais tempo de manutenção, maior o valor em risco. Bom, partindo aqui para a nossa conclusão, são tanto a análise do GART quanto do VAR são fundamentais justamente para lidar com essa gestão de risco, mostrando ali que estamos utilizando desses referenciais teóricos da econometria para justamente fazer essa estimação e quantificar o nosso risco, além dos princípios estatísticos e acadêmicos para essa própria mensuração do risco. Acho que também, como aluno de universidade federal, vale ressaltar a nossa responsabilidade em promover o debate e a promoção científica da análise técnica para essas nossas análises. Bom, são as nossas referências e muito obrigado pela atenção de todos.